Na fase de análise, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as causas do problema que foram identificadas, que foram levantadas, e nós vamos comprovar essas causas com fatos e dados. Então, a grande missão aqui da fase de análise, né, o grande propósito da fase de análise é justamente mostrar quais das causas que foram levantadas realmente têm uma relação com a produtividade. Que causa que eu identifiquei que, de fato, afeta positivamente ou negativamente a minha produtividade. Isso é a comprovação com fatos e dados, você mostrar essa ligação que existe, né? Então, aqui, por exemplo, algumas análises foram feitas no sentido de tentar comprovar algumas das causas levantadas e as conclusões estão citadas aí no slide. Por exemplo, 74% do tempo de máquina parada é devido a motivos operacionais e 26% devido à manutenção. Então, vejam que quando a gente entra no detalhe do problema e a gente começa a perceber, olha, eu tenho muita manutenção corretiva, eu tenho muita manutenção fora do planejado e tal, e eu começo a entrar nesse detalhe, eu começo a perceber, olha, de todo o tempo que eu tinha de máquina parada, 26% desse tempo foi realmente planejado, previsto pela manutenção, e 74% do tempo não, ou seja, eu tenho alguma questão que envolve aí os meus equipamentos, talvez uma falta de planejamento de manutenções planejadas, uma falta de planejamento aí em relação a essa estratégia de manutenção, de conservação dos meus equipamentos, que eu preciso olhar. Ou então, eu tenho realmente um uso inadequado, alguma coisa relacionada à operação que está provocando isso. E na segunda linha, cerca de 80% do tempo parado por motivos operacionais, são por limpeza, preparação, refeição, lanche e reuniões. Então, a gente vê que, na verdade, quando eu entro mais no detalhe, muitas vezes a minha máquina parada, ela ficava parada por questões de limpeza, então eu preciso de pensar como que eu vou evitar, né, que a sujeira contamine o meu equipamento. Será que é uma questão do ambiente? Será que é uma questão dos insumos que estão sendo utilizados? Mas também eu vejo que tem coisas do tipo refeição, lanche, reunião. Então, quer dizer, será que eu também não preciso planejar melhor esses momentos onde as pessoas estão fazendo a sua pausa ou são convocadas para reunião? Quer dizer, o fato de eu fazer uma reunião não pode impedir que a minha produção continue rodando, né? E aqui no caso, algumas vezes acontecia. Isso parece óbvio aqui para a gente, mas isso acontece muito nas empresas, né? Lá no dia a dia, na correria, ninguém para pensar, ninguém para reparar esses detalhes, ok? Mais algumas análises relacionadas às causas desse problema. 90% das paradas para manutenção ocorre por falha no equipamento. Quer dizer, então, também aqui por trás tem um trabalho, olha, se eu quero fazer uma preventiva, será que eu estou com a frequência certa? Será que eu estou planejando a minha preventiva nas datas certas? Porque eu quero antecipar alguns problemas. Eu quero antecipar, por exemplo, que tenha uma quebra no meu equipamento, uma falha no equipamento, né? Então, quer dizer, esse planejamento da manutenção provavelmente também era uma questão. Através do mapeamento do processo, percebeu também que existiam mais de 26 tipos de interferências no processo que geravam essa variação na produtividade. Então, isso também foi legal, entender que em cada etapa do processo, eu tinha variáveis de processo relacionadas a insumos, relacionadas a ajuste de equipamento ou aos operadores que, quando não eram bem controladas ou sempre que críticas, né, sendo críticas para o processo, isso afetava também a minha produtividade. E aí, aqui eu inclusive cito, né, o uso da estatística, ou seja, eu utilizei a análise através do teste de Moody, que é um teste de hipótese para dados não normais, e isso mostrou que um equipamento
apresenta maior produtividade, que uma das equipes apresenta maior produtividade que outras. Então, é interessante como que através da estatística, né, eu comparo o desempenho médio, por exemplo, de duas equipes. Cada equipe provavelmente aqui trabalhou em um turno, né? E aí eu comparo esse desempenho e vejo que a diferença na visão da estatística, significativa. Então, tudo isso são informações que eu posso utilizar para comprovar as causas e para levar isso adiante e pensar no meu plano de ação. E aí a gente entra na fase de melhoria, justamente para trabalhar esse plano de ação. Lembrando sempre que o plano de ação tem que estar conectado, muito ligado a justamente essas causas que a gente analisou e comprovou na fase anterior. Então aqui as ações, vocês vão perceber que estão relacionadas a essas causas que nós comentamos. Por exemplo, alocação de um operador específico para a limpeza do maquinário, porque lá atrás nós vimos que parte das paradas que aconteciam tinha a ver com a limpeza do equipamento. Padronização do procedimento de acordo com testes realizados na equipe com melhor desempenho. Ou seja, uma solução foi estudar essa equipe que tinha um desempenho significativamente melhor e entender quais são as boas práticas que essa equipe utilizava. E, a partir disso, padronizar e replicar para as outras equipes. Então, através desse trabalho de orientação, treinamento, padronização, foi feito esse nivelamento entre as equipes. E aí eu subo a produtividade das outras equipes para o patamar dessa outra equipe que eu tinha avaliado como a melhor. Orientação para operadores em manter o nível de produtividade independente se a meta foi atingida. Então, essa era outra coisa que foi observada. Aí era mais uma questão de postura ou de cultura da empresa, né? Uma vez que a meta era atingida, as pessoas, de certa forma, pisavam no freio, né? E tinham uma produtividade menor. E aí teve que ser feito todo um trabalho de orientação com algumas campanhas, com a ajuda do RH, com a ajuda da área de comunicação, fazendo comunicações internas para poder, né, que as pessoas entendessem que o interessante era continuar, mesmo batendo aquela meta do mês, da semana, continuar com a produtividade alta, porque isso ia refletir no resultado da empresa e aí, consequentemente, na saúde financeira da empresa e na remuneração das pessoas, né? Principalmente que essa empresa tem a remuneração variável, então na divisão, no final do ano dessa remuneração variável, isso poderia ser afetado. E melhoria no planejamento da manutenção preventiva, isso porque nós vimos lá atrás que muitas paradas tinham a ver com manutenção, e essas paradas que tinham a ver com manutenção também com questões que os equipamentos apresentavam falhas, apresentavam quebras, antes do que era previsto pela equipe de manutenção. Então foi preciso rever um pouco dessa manutenção preventiva, esse planejamento da manutenção. Então essas foram as ações propostas, e aí na fase de controle a gente vê o resultado, né, vê o que aconteceu. Então, a produtividade aumentou para 1,88 toneladas hora, ou seja, superou um pouquinho a meta. E na análise de capabilidade que a gente fez antes e depois, a análise de capabilidade anterior era muito baixa, menor do que 1, e aqui a gente já faz uma outra análise de capabilidade e o resultado aumenta bastante, né, para 3,74. E a gente vê essa diferença, por exemplo, nesse gráfico sequencial, né, a diferença entre o preto e o vermelho, ou nesse box plot, a diferença entre os dois box plots que estão um deslocado em relação ao outro, é justamente o aumento de produtividade que aconteceu. E aí a gente demonstra que foi um aumento significativo. E, por fim, a necessidade da criação de indicadores. Ou seja, novamente a empresa percebendo que para sustentar o resultado é necessário fazer
cuidar disso na gestão da rotina, no dia a dia, né? E a gente só consegue fazer isso se a gente medir o resultado de alguma forma. Então, é muito comum que ao final dos projetos Lean Six Sigma, né, seja necessário criar novos padrões ou atualizar os padrões existentes. É muito comum que seja necessário criar indicadores e criar quadros de gestão à vista, formas da gente monitorar esse resultado no dia a dia. Pensar na questão da gestão da rotina e, às vezes, por exemplo, trabalhar com boas práticas do tipo ter reuniões diárias de operação, reuniões de curta duração, mas que vão discutir questões importantes, como, por exemplo, olhar para o quadro de gestão à vista, falar do resultado que está acontecendo naquele dia, no dia anterior, olhar para esse quadro de gestão à vista e também falar o quê? Das falhas que aconteceram, né? E como essas falhas precisam ser tratadas. Então, esse acompanhamento, essa gestão da rotina, do dia a dia, é muito comum que seja uma das conclusões que o projeto tem e um dos ganhos que o projeto entrega para a empresa para conseguir sustentar esse resultado. Então, esse também foi um projeto, né, bem sucedido. No final das contas, o ganho em termos de receita previsto foi de 2 milhões, isso porque a meta, né, foi superada. Eles acabaram conseguindo chegar em 1,88 toneladas hora, ok?